Pois é, gente. Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, onde está todo mundo recolhido, né, nas suas casas, tomando todos os cuidados que somos alertados para tomar. Eu acho que um dos exercícios mais difíceis a serem feitos nesse momento é o da paciência, né? E se a gente não exercita a paciência, a gente não chega nem de longe ao exercício do amor. E esse amor que a gente tanto almeja, que é o amor incondicional, a paciência é fundamental. E aí, o que eu estou vendo, assim, que as pessoas estão mesmo com muito medo, né? Todos estamos. E o medo, ele atrapalha a percepção da realidade. Eu acho que é um momento que a gente tem, onde a gente tem que tomar mesmo todos os cuidados, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, mas acontece que o medo tira os pés da gente do chão. Uma vez eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando a gente olha uma coisa muito de perto, a gente não consegue ter ideia do que acontece no conjunto, no todo, né? Para isso a gente precisa se afastar um pouco para ter um pouquinho de perspectiva. É como quando a gente cola o nariz numa janela de vidro quando está chovendo e a janela está cheia de gota d'água. E aquelas gotas atrapalham a visão, a gente não consegue ver lá fora. Mas se a gente se afastar, a visão da gente passa por entre as gotas e a gente consegue ter uma visão melhor do que está lá fora, né? Então, deixar o medo de lado agora é uma coisa fundamental nesse sentido de podermos olhar o que está no conjunto, para a gente poder pensar no coletivo e pensar em tudo que a gente já aprendeu, né, com as mensagens do Cryon. Eu vejo assim que as mensagens mais recentes elas estão muito focadas em ajudar as pessoas a se livrarem do medo, que são fundamentais, elas são muito importantes. E aí eu percebo que nesse momento as pessoas estão esquecendo de olhar para as mensagens antigas, as anteriores. Porque todas essas mensagens que ele veio dando, elas eram para quê? Se não para preparar a gente para esse momento que está acontecendo agora e daqui para frente. Então, a gente tem ferramentas riquíssimas nas mensagens anteriores. Eu tenho, assim, por hábito, voltar para trás e ouvir as mensagens anteriores. Eu estou gostando muito de ouvir essa mensagem que se chama Noé. Dessas que eu gravei, ela está lá no começo, se não for a segunda, a terceira, e consta como sendo uma mensagem de dezembro ou setembro de 2019. Eu não sei se a data real é essa, porque naquela época eu pegava as mensagens do Cryon num canal, né, que se dizia oficial do Cryon, mas parece que não era. As mensagens são reais, são dele, mas elas estavam com datas alteradas, então a gente não sabe se de fato é do final de 2019. Mas, pelo que a gente mesmo aprende com Cryon, isso tanto faz. As mensagens todas, elas têm uma função de ensinar no momento que a pessoa está pronta para aprender. E elas são válidas para todos os tempos e todos os lugares, já que a razão dele estar aqui é de afinar a nossa consciência, né? Então, assim, eu acho muito bacana a gente olhar para as mensagens anteriores, começar a ouvir lá de trás. Tem algumas que explicam como a gente lida melhor com a questão da saúde, que é fundamental para esse momento de agora. Essa mensagem de Noé, que se chama Noé, ela tem explicações tanto esotéricas quanto científicas. Ele traz dados científicos que ajudam a gente a compreender exatamente essa transição pela qual nós estamos passando. E ele coloca, inclusive, como uma transição física, real. E aí ele faz algumas citações científicas. Então, assim, eu acho isso bacana, porque ajuda a gente a entender. A gente não pode esquecer o que já passou lá. Eu acho que toda hora que a gente puder, a gente tem que voltar e ouvir as mensagens anteriores. Relembrar, porque lá
estão ensinamentos assim fundamentais, né? Ferramentas que a gente tem para usar e tudo mais. E a gente também tem que lembrar que todos os processos, eles são lentos. Os processos de cura, todos os processos. O planeta tá passando por um processo de cura. E não adianta a gente ter pressa agora. Agora, a gente pode sim, no silêncio do lar, né? Todos recolhidos, a gente pode meditar, a gente pode elevar a consciência, a gente pode se trabalhar e a gente pode mandar essa energia para fora, para o próximo, para o planeta. Isso enquanto a gente não pode ficar saindo de casa. Eu penso assim, eu tinha uma planta que eu gostei dessa planta. Eu estava passeando com meu marido e ele viu que eu gostei, ele tirou uma fava dessa planta e eu levei para casa essa fava. E aí eu fiz ela brotar, né? A hora que as sementinhas estavam mais secas e no momento bom, eu plantei e aí nasceram os brotinhos. Depois eu transplantei para a terra. Ela demorou um pouco para começar a se desenvolver. Quando ela começou a se desenvolver, que ela estava numa altura bacana, estava mais ou menos com uns 80 centímetros, e eu curtindo, porque a cada minuto que eu cruzava com ela no pátio, eu dava um oi, né? E aí a gente teve que se mudar de casa. Nós nos mudamos, a gente estava construindo, e aí a gente teve que se mudar. Eu falei, puxa, minha plantinha, né? Pois aí o jardineiro tirou a planta de lá, ele cavou no entorno da raiz, e a raiz dela era como uma cenoura, assim, comprida, então não ofendeu a raiz. Aí a raiz dela tinha uns 60 centímetros assim, de comprimento para baixo do solo. Nós trouxemos para a casa nova, só que ela ficou cerca de 1 mês e meio dentro de um balde d'água, porque logo em seguida da mudança eu caí um tombo, machuquei o pé e não podia fazer nada no quintal. E ela ficou quase 2 meses lá. Aí eu plantei. Aí ela ficou com aparência de morta, de seca. Perdeu as folhas, tinha uma folhinha que não caía. Ela rachou, o tronco dela ressecou tanto que ele rachou, ele abriu assim, na vertical. Mas eu continuei cuidando dela, continuei molhando, passando lá e dando um oi, como eu sempre tinha feito até aquele momento. E levou cerca de 1 ano e meio para essa planta reagir. Mas ela reagiu. De repente começou a brotar uma folhinha aqui, outra ali, e as folhinhas começaram a aparecer. E aquela cicatriz, aquele machucado, cicatrizou e essa cicatriz continua. Só que ela ficou pequena no meio de tantas folhas, né? A planta voltou. Ela estava lá trabalhando interiormente. Então, assim, é bonito a gente observar esse tipo de processo, porque isso acontece com a gente também. Acontece com o planeta, e quando a gente está com uma certa ansiedade, querendo que tudo se resolva, a gente tem que lembrar do tempo, dos processos, né? Que as coisas são demoradas. Às vezes, nós, assim, as velhas almas, a gente não acredita só naquilo que a ciência conta, né? A ciência é fundamental, ela faz parte desse momento nosso de evolução. Mas a gente tem um monte de vagas lembranças, talvez pelo tanto de vidas passadas, todas essas vagas lembranças que ficam circundando a cabeça da gente, elas se confirmam pela intuição, né? E elas se confirmam quando a gente vê mensagens como essas do Cryon. Então, a minha intuição agora, nesse momento, está dizendo, gente, vamos tranquilizar a alma, usar esse tempo que a gente tem para reciclar, né? Reequilibrar a parte energética e jogar isso para fora. E um dos instrumentos bacanas que eu estou usando é rever as mensagens anteriores, porque elas têm ferramentas fantásticas. Então, esse é o meu recado, meus queridos. Um abraço para todo mundo.